devido aos gastos excessivos, muitos órgãos e setores do governo já começam a sentir falta de recursos e cortar alguns serviços. Na Força Aérea Brasileira, por exemplo, 10 jatos tradicionalmente usados para o transporte de ministros de Estado e outras autoridades enfrentam problemas com a falta de manutenção e desabastecimento, justamente em razão da limitação no orçamento, pelo menos informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Já a Agência Nacional do Petróleo Natural, a ANP, informou que vai suspender o programa responsável por fiscalizar a qualidade de combustível nos postos, devido ao corte drástico no orçamento. Começar essa rodada com o Roberto Mota, as consequências dos problemas orçamentários e fiscais. Inclusive, muitas autoridades, pessoas que integram a cúpula do governo, ficarão sem a possibilidade de voarem nos aviões da FAB por conta desse contingenciamento, viu, Mota? Meus sentimentos a essas autoridades. Deve ser uma experiência terrível, uma experiência que eu passo sempre que eu viajo. Na verdade, eu nunca fui num avião, num jatinho da FAB, apesar da gasolina do jatinho da FAB ser paga com o meu dinheiro. Agora, essa é uma boa notícia disfarçada de má notícia, porque, com raríssimas exceções, autoridades e políticos deveriam sim viajar em voos comuns. Isso representaria uma economia muito grande de duas maneiras. A primeira é óbvia, né? Uma passagem em um voo comercial custa muito menos do que o combustível de um jatinho. Agora, há um outro benefício econômico. Se autoridades e políticos viajassem sempre em voos comerciais, a gente ia fazer uma economia enorme, evitando gastar com pesquisas de opinião pública, porque a pesquisa seria feita pelo próprio político, pela própria autoridade, durante a viagem, diretamente com o povo. Você, Nelson Kobayashi, a situação que envolve a questão orçamentária e também os impactos já vistos pelos governistas, impossibilidade de voar para os muitos destinos pelo Brasil com os aviões da FAB, mas tem uma situação que preocupa, né? A ANP, Agência Nacional do Petróleo, anunciando a restrição na fiscalização da qualidade dos combustíveis por questões orçamentárias. Olha, Caniato, quando algum serviço importante deixa de ser feito no meio do ano, antes mesmo do meio do ano, por questão de orçamento, é porque alguém não planejou direito, que alguém não fez um planejamento para o ano todo com o empenho do valor que seria destinado para as atividades serem realizadas. Estou falando, atividade importante, a fiscalização, não o voo de governistas pela FAB. E isso é muito preocupante, porque isso coloca em risco segurança, né? Os combustíveis que podem ser adulterados sem a devida fiscalização, isso gera um sem número de problemas. Claro que não são os maiores problemas do Brasil, mas são problemas e que cabe à ANP fiscalizar. Existe um órgão, tem pessoas que estão ganhando dinheiro para isso, para ser lá o dirigente da agência, outras tantas para serem os fiscais e precisam fazer o seu trabalho, que é fiscalizar. Para isso que existe lá e que o pagador de imposto sustenta essa estrutura. Por outro lado, em relação aos voos da FAB, eu até acho que sim, algumas autoridades devem fazer os voos pela Força Aérea Brasileira por questão de segurança, por questão até de se dar segurança a autoridades importantes, né? Aqueles que podem eventualmente ser vítima de um ataque, de qualquer tipo de problema que envolva a sua segurança. Mas é o caso dos tantos ministros que a gente tem, as pessoas que estão nos acompanhando na audiência, quantos rostos de ministros você conhece? Tenho certeza que se a gente pegar uns 10 desses ministros e cruzar pela rua, não vai saber quem é o João, quem é a Maria, quem é o ministro de qualquer área. Pessoas que passariam despercebidas, inclusive nesses voos comerciais. Eles não seriam sequer cobrados, porque as pessoas não sabem quem são os ministros de algumas pastas muito importantes aqui do Brasil. Aliás, tem muito ministério, né? Para você decorar, eu não sei se o presidente sabe o nome de todos os 39 ministros que a gente tem no Brasil. É muita gente, muita autoridade com esses privilégios, como, por exemplo, os voos pela Força Aérea Brasileira. Então tá certo, que bom que a gente vai ter esses governistas deixando de voar com o combustível da FAB, que tenho certeza deve custar muito mais do que um voo comercial, como o Mota disse. Teve um acidente aí, uma falta de planejamento que gerou
uma boa notícia. Não foi intencional. Não acredite você que está nos ouvindo que olha só que bom, o governo começou a cortar gastos dispensáveis. Não é. Teve uma falta de planejamento. Eles estão fazendo isso aí por um mero acidente. Talvez alguém aponte o dedo. Tá vendo? Derrubaram o IOF. Olha só o que aconteceu, né, Dávila? Só para a nossa audiência compreender, de 10 aeronaves destinadas justamente às viagens oficiais, apenas 3 aviões operam com normalidade, com a escala normal, justamente por conta dessas dificuldades orçamentárias. Mas tem esse aspecto que envolve a Agência Nacional do Petróleo, né, Dávila? Porque quando você reduz, diminui a fiscalização da qualidade dos combustíveis, você abre portas e mais portas para que o crime organizado e empresários mal intencionados acabem adulterando aquele combustível que é vendido como puro para os consumidores, né? É verdade, Canhato. E como bem lembrou o Kobayashi, esse é o reflexo da má gestão. Você ter que impedir o trabalho de uma agência importante como a ANP nesse momento para fiscalizar os combustíveis no Brasil só beneficia o crime organizado, que já controla 1/3 dos postos de gasolina no país. Ou seja, você vai ainda ter, nesse período de não fiscalização, aumenta o poder do crime organizado, não só para adulterar o combustível, como também para achacar aqueles que fazem o trabalho direito, ainda mais que não estão sendo fiscalizados. Então, é um problema muito sério e mostra o desastre da gestão pública. É isso aí, né? Mau planejamento, não consegue gastar o dinheiro de forma devida e é obrigado a suspender uma agência de cumprir o seu trabalho, que é fundamental, é fiscalizar a qualidade dos combustíveis, ainda mais num setor que o crime organizado vem avançando com enorme fome nos últimos tempos. Quanto ao avião da FAB, endosso plenamente o que o Mota falou. É isso aí, é bom, economiza dinheiro e faz com que muitos políticos façam o convívio com a realidade, que é nos voos nacionais. Isso seria muito bom para trazer um senso de realismo que pode ajudar muito a melhorar a qualidade dos votos e das decisões públicas. Agora, Mota, nós trouxemos 2 exemplos, né? A questão que envolve os voos da FAB, que talvez nem seja um exemplo que, em uma discussão, ajude o governo, talvez defendam justamente essa tese que você apresentou há pouco. Muitos até podem aplaudir. Ah, que bom, é melhor mesmo, não precisa viajar de avião da FAB, gasta muito dinheiro. Acho que grande parte da população pensa dessa forma. Já a Agência Nacional do Petróleo ter de reduzir a fiscalização na qualidade dos combustíveis, essa é uma situação muito sensível e preocupante. Agora, hoje mesmo teve a sinalização do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o problema de arrecadação poderia prejudicar pastas muito importantes, né, estratégicas e fundamentais para o funcionamento do governo, como, por exemplo, saúde e educação. A depender da dificuldade orçamentária, e caso isso também atinja essas pastas, você não acha que essa tese pode ser defendida pelo governo para, sei lá, aumentar ou criar novos impostos? Eu não tenho dúvida que essa tese pode ser defendida e será. Isso não significa que ela faça qualquer sentido. O governo tem 39 ministérios. Eu acho que não acontece um programa do Pingos nos Is em que eu não faça a mesma sugestão. Reduzam para 6 ministérios e vejam o milagre acontecer. Isso aí, o governo dando declarações como essa e tendo 39 ministérios, é como aquele sujeito que defende, né, a moral pública e vive no jogo, na bebida, cheia de vários amantes, mas faz a pregação diária a favor dos valores e das virtudes. São declarações que não têm validade nenhuma, porque os atos do governo falam muito mais alto do que as bonitas palavras do senhor ministro. Quanto à história de não ter dinheiro para fazer fiscalização, bom, nós já demos aqui várias vezes a notícia de que o PCC é dono de mais de 1.000 postos de combustíveis. Não é isso mesmo? Que monitoramento é esse, companheiro? Que fiscalização é essa? Imagine a qualidade de combustível de um posto do PCC. Quem é que vai reclamar da qualidade do posto do PCC? No Brasil, existem quadrilhas que furtam combustível de oleodutos em plena luz do dia. Enchem caminhões com esse combustível
e depois vendem esse combustível para postos, possivelmente postos do PCC. O problema do Brasil não é falta de fiscalização. O problema do Brasil é escassez de punição. Seguimos atentos a essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.